Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai trazer temas como saúde, gestão, espiritualidade, comportamento humano, cognitivo. E toda semana a gente traz um convidado especial para a gente poder bater um papo, onde a gente vai trazer informações para você que está acompanhando a gente. Para você que está seguindo aí, ou para você que ainda não segue, clica aqui no sininho, ativa suas notificações para que você receba um informe desse vídeo quando ele for ao ar. Para você que quer convidar um amigo para assistir, clica no aviãozinho e já dispara para esse amigo. E não esquece de se inscrever no nosso canal. No dia de hoje, a gente tem aqui a grande honra de receber a doutora Vitória Marra, médica cirurgiã, especialista em doenças orificiais. E a gente vai discutir um pouquinho desse tema e trazer aí para você o esclarecimento de algumas dúvidas. E junto comigo aqui hoje eu tenho a Andrea Ribeiro. Que vai me ajudar a moderar esse bate-papo. Com doutora, certeza. Prazer ter você aqui. Ai, Seja bem-vinda ao espaço. Muito Fica obrigada. tranquila, bate-papo é leve, bem tranquilo. O prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente, o que é hoje o especialista em doenças orificiais? Porque quem tá em casa acaba não entendendo muito e fica meio perdido. Conta um pouquinho da especialização. Na verdade, o que a gente tem hoje, atualmente, é o coloproctologista, é aquele médico que está envolvido muito na saúde do intestino como um todo, e ele acaba cuidando do intestino delgado, do intestino grosso, do reto e do finalzinho do trato gastrointestinal, que é o ânus. Tá. Né? Eu fiz cirurgia geral, então eu acabo mexendo com o trato gastrointestinal como um todo. Completo. Mas eu quis escolher uma área que me acolhesse, né? E eu me identifiquei com a saúde do ânus. Tá. É um órgão tão pequenininho, né? 3 Que a 5 traz tanto centímetros, problema, né? E traz tanto problema. Sim, com certeza. É uma pena, né? Exato. É muito interessante falar de ânus porque é uma região que traz tanto tabu, tanto preconceito, as pessoas têm tanta dificuldade de lidar. E ao mesmo tempo pode ser tão simples, né? Uma simples conversa, você consegue resolver tanta coisa. Então, me agrada por isso. Que legal. E quais são as doenças hoje, né, que os pacientes mais te procuram? Né, no consultório, qual a maior incidência para procurar um médico especialista em doenças orificiais? Número 1, doença hemorroidária. Doença hemorroidária. Número 1 de todas, doença hemorroidária. Mas não perde para fissura anal, não perde para os plecomas anais, não perde para a fístula perianal, né? E a famosa dermatite, que é a queixa mais difícil de ser abordada aí, que é a coceira, né? O prurido anal, que tem inúmeras causas. Olha só. E das doenças hemorroidárias, qual a principal causa, né? Porque é um sofrimento de grande parte das pessoas e como é um tabu, as pessoas, né, têm até vergonha de falar. Né? Eu vejo que tem muitos pacientes que falam, eu tenho um negocinho, e tem gente que fala, tenho algo no meu ânus, né? Então as pessoas existe um tabu com isso. Qual a principal causa, né, das doenças hemorroidárias? Sem sombra de dúvida, a constipação intestinal. Tá. Né? O esforço evacuatório para eliminar aquele bolo fecal endurecido ao longo de muito tempo, né? Ele vai acabar causando uma deteriorização do colágeno ali, né? A perda da sustentação do tecido hemorroidário, que acaba prolapsando, sangrando, doendo, coçando, gerando desconforto. A hemorroida também dá prurido. Sim, a hemorroida também dá prurido. Pouca gente sabe disso, né? Mas aquela mucosa anal pro lado de fora do ânus, né? Ela acaba gerando muito desconforto, né? Com secreção. E isso, sim, acaba gerando coceira, sim. O paciente que é obeso, né, que tem sobrepeso, ele tem maior tendência a ter hemorroida ou não tem correlação? É um dos principais fatores de risco. É um dos fatores. Além da constipação intestinal. Né? Sem sombra de dúvida. O excesso de peso ali bem concentrado em cima da região anal, o assoalho pélvico fica prejudicado. A circulação da região anal fica prejudicada pelo excesso de peso, né? E os vasos hemorroidários ficam sofridos, sim. Então, ele tem uma maior chance de desenvolver a doença hemorroidária. E você faz acompanhamento clínico ou você é mais para a parte somente de cirurgias? Eu acho que tudo é parte de uma boa conversa com o paciente. Depende muito de qual é a queixa do paciente e qual é a expectativa daquele paciente. A gente tem vários pacientes que têm doença hemorroidária que não têm uma queixa relacionada ou não têm uma queixa muito frequente, né? Doutora, eu tenho hemorroida há 5 anos, mas há 3 anos ela não me incomoda em nada. Uma hemorroida pequena, grau 2. Preciso operar? Preciso fazer uma intervenção? Aparentemente não, a gente segue com o acompanhamento clínico desse paciente.
Agora, se é um paciente que tem doença hemorroidária e ele vem apresentando sangramento anal de repetição, né? É aquele paciente que tem qualidade de vida prejudicada, né? Ele sente sujidade na roupa íntima, ele tem prurido anal, ele tem desconforto pélvico com frequência, já é um paciente que tem indicação de fazer algum tipo de intervenção. Não necessariamente um procedimento cirúrgico, mas a gente tem vários tipos de intervenção minimamente invasivas para ajudar esse paciente. Legal. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. O fato, hoje em dia, que é muito comum, né, a gente vê muitas pessoas, né, abordando, falando disso na internet, que as pessoas hoje vão evacuar e ficam horas por causa do celular. E fica ali, horas, horas. Isso tem correlação com a hemorroida ou com alguma doença orificial, de piora? Com certeza, né? Eu costumo dizer para os pacientes que eles trocaram as revistas de antigamente para o telefone Pelo celular. telefone celular. Né? Sim, sim. Talvez eu acho que o telefone celular motive um tempo maior no vaso sanitário, inclusive, do que as revistas de antigamente, né? Sem sombra de dúvida, se você está apoiado no vaso sanitário, a região anal ali, ela está sem sustentação, né? Então, você está jogando o teu peso numa região que não tem sustentação nenhuma. E, consequentemente, o paciente que está sentado no vaso sanitário, ele está fazendo força, até às vezes inconscientemente, para evacuar, sem perceber. Né? E acaba prejudicando. Exatamente. Aquele esforço evacuatório contínuo aumenta muito a pressão do canal anal, né? E vai favorecer o desenvolvimento de doença hemorroidária, sim, com o tempo, sim, com certeza. Quer dizer, o vaso sanitário não é para isso, né? Não é pra ir lá celular. rápido e sair, né? Não é para brincar que não é troninho. Não é troninho. Boa, É para gastar pouco tempo ali, né? Hoje a gente vê que tem pessoas que falam, fica 1 hora ali, né? É um absurdo, né? Porque o tempo que você fica ali fazendo peso, né? E é um fator de risco a mais. E tem uma outra relação que a gente encontra bastante, ainda mais aqui no consultório, né? A gente percebe que homens e mulheres acima de 50 anos também acabam tendo algumas doenças, né, relacionadas às quais você citou aqui. E tem a ver a idade também? Com certeza. É um outro fator de risco. A gente costuma dizer, tem artigo científico, inclusive, que já fala sobre o assunto, né? A hemorroida é uma doença do colágeno. Ah, não sabia. A hemorroida é uma doença do colágeno. A perda de colágeno do tecido que sustenta os coxins hemorroidários ao longo dos anos, sim, pode levar à formação da doença hemorroidária, né? Então, legal. com a idade... Eu gosto de saber, né, dessa informação, porque as pessoas acham que é só pela força. Tem muita gente que relaciona, é a gestação, é a força, é o celular. Mas não, tem a ver com o colágeno. Não sabia dessa informação. Que interessante. Sim. Tem estudo, inclusive, que comprova que com os anos quase todo mundo pode ter doença hemorroidária por causa dessa perda de colágeno a longo prazo. Tá? Que interessante. Nossa. Muito interessante. E tem uma tendência maior entre homens e mulheres? O grupo que mais pode apresentar? As mulheres sofrem um pouco mais com a menopausa, né? Por causa da menopausa. Quer dizer, tem influência hormonal também na doença hemorroidária. Sim, com certeza. A gente sabe que no canal anal a gente tem receptor para estrogênio, né? E esse estrogênio ele vai ajudar ali na pressão do canal anal para manter esses coxins hemorroidários, né? Manter o tônus do canal anal. Então, a mulher com a menopausa, com essa deficiência de estrógeno que ela tem com a menopausa, ela acaba perdendo muito colágeno na região anal, né? No assoalho pélvico como um todo, nos tecidos conectivos ali que a gente fala. E sim, ela acaba tendo uma tendência maior a desenvolver doença hemorroidária, plicoma anal, a pele fica mais friável, né? Pode gerar fissura anal, então a mulher sofre um pouquinho mais. Quer dizer, as mulheres sempre sofrendo um pouquinho mais do que os homens, né? É complicado, né? Na menopausa, e na né? menopausa na ainda menopausa a mulher já tem vários já tem fatores. muita mudança. Exato. Muitas mudanças e ainda a gente acabou de achar mais uma, né, para as mulheres. E uma outra coisa, doutora, a fissura anal, né? As pessoas desconhecem muito, né? O que é uma fissura anal? O que é uma fissura, para a gente poder explicar para o pessoal que está em casa? Eu costumo dizer que o jeito mais fácil de explicar a fissura anal é comparar ela com uma frieira. Tá. É como se fosse um corte. Um corte. É um cortezinho. É um corte. É um corte na mucosa anal, né? Na mucosa anal e no epitélio ali da entrada do canal anal. Extremamente doloroso, causa sangramento vermelho vivo, às vezes em grande quantidade, com saída de coágulo mesmo. É uma doença extremamente desconfortável para o paciente. E a causa da fissura também tem a ver com a constipação?
A causa da fissura também tem a ver com a constipação, porque o paciente constipado, ele tem muita dificuldade de evacuar, né? Tem mais atrito no canal, né? Exato, e ele faz uma força absurda para eliminar aquele bolo fecal endurecido, e muitas vezes a própria contração que ele faz abdominal para tentar expulsar esse bolo fecal endurecido acaba fazendo com que esse bolo fecal saia com uma pressão numa região que está ali com dificuldade de dilatar, digamos assim, porque está inflamada, né? Que é a região da fissura. Então, E acaba ocasionando esse pequeno corte. acaba ocasionando trauma, né? Esse corte, um trauma, às vezes trauma de repetição, porque o paciente entra num ciclo vicioso. Eu tenho dor porque eu tenho a fissura, eu não consigo evacuar. Acaba ficando o com cocô medo. fica mais endurecido porque ele fica mais tempo retido no canal anal. Aí ele vai evacuar, ele tem medo de evacuar, acaba não conseguindo relaxar o suficiente, machuca exatamente no mesmo lugar da fissura. É uma doença chata de tratar e faz com que o paciente sofra bastante, diminui a qualidade de vida absurdamente. E a fissura não é um tratamento exclusivamente cirúrgico, ou é? Não, nem sempre. Nem sempre. A gente tem a fissura aguda, né? Que é aquele paciente que se traumatizou agora e já procurou o médico, né? E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer um tratamento conservador, até com pomadas, né? Que tem medicações que ajudam a dilatar ou melhorar o tônus ali do esfíncter, da musculatura do ânus, né? Para que esse paciente consiga relaxar apesar da dor e evacuar, né? E ela acaba cicatrizando. E a gente tem a fissura crônica, né? Que é aquele paciente que sempre fica fazendo fissura aguda no mesmo lugar, ou é uma fissura aguda que nunca cicatrizou e ela acaba se cronificando, fica aquele tecido mais espessado e que sempre abre, fecha, cicatriza e depois volta a sangrar de novo, né? E chega a fazer uma área de fibrose ali, crônica chega a fazer também. Sim, essas fissuras crônicas, elas geralmente são caracterizadas por áreas de fibrose, naquela região em que o paciente, né, sempre se traumatiza. A gente costuma dizer que no reloginho do ânus, digamos assim, é mais comum às 6 horas, que é uma área menos vascularizada, né? E ela é caracterizada pela fibrose, né, desse trauma ali, daquela região que está traumatizada, e às vezes ela tem uma pelinha, né, que é um plicoma sentinela, que a gente fala. Muitos pacientes confundem essa pelinha com uma hemorroida, e acham que estão sofrendo de hemorroida. E, na verdade, não é uma hemorroida, é uma só um fissura plicoma crônica. Sim. E um plicoma sentinela ali associado, que é essa pelinha incômoda. Né? E o plicoma, necessariamente, se ele não incomodar, que essa pelinha que está em excesso, não é um caso cirúrgico, geralmente. Não, tem paciente que tem plicoma e convive muito bem com ele, né? E já descobriu a melhor forma de fazer higiene e não tem queixa relacionada a esse plicoma, tá? Mas tem muitos pacientes, as mulheres principalmente, né? Do ponto de vista estético, usar aquela lingerie mais sensual, né? Uma roupa mais apertada, né? Tem mais dificuldade durante o período menstrual, dependendo do período. Às vezes sofre mais com candidíase, né? Então, elas têm mais coceira relacionada a essa pelinha e elas sentem mais desconforto, sim. Tá? Entendi. E aí, nesse caso, existe a indicação de remover essa pelinha aí para o paciente não ter esse desconforto mais. Né? Entendi. Tem uma coisa que é interessante, que eu ouço muito paciente que pergunta aqui pra gente, né? E é outro tabu, porque também ninguém pergunta porque tem vergonha, né? Como que faz a higiene correta do ânus? Porque tem muita gente que fala assim, pode passar lencinho, posso lavar, é só com papel, higiênico. uso o banheiro, vou tomar banho. O que seria a higiene adequada do ânus, depois de evacuar? Eu costumo dizer que o meu sonho de consumo é que todos os meus pacientes tivessem um vaso sanitário japonês. Japonês, que já lava na hora. Já lava na hora. Ou aquele antigo bidê. Que o pessoal Exatamente. Eu não sei porque a gente aboliu o bidê. Seria fantástico. Né? Foi uma das melhores. Eu falo, era uma das melhores invenções, porque era perfeito, né? Exatamente. Porque a melhor forma de se lavar, limpar o ânus e higienizar é lavando, né? Lavando mesmo. É lavando mesmo, com água. Né? E, óbvio, a gente tem recursos, né? O lenço umedecido é um recurso para quando você não consegue fazer essa limpeza com água, mas o ideal seria que... E o papel higiênico, ele fere? Ele fere. Ele fere. Eu costumo falar que o papel higiênico ele foi feito para secar, né? Ele não para limpar. Ele não limpa, né? Ele não limpa, exato. Ele seca, né? Então, você lava com água e seca com o papel. Né? O papel higiênico naquela região seca, já cheia de fezes, tem alguns pacientes que têm bastante pelo na região perianal. Ele traumatiza muito a pele, aquela pele fica muito sofrida, principalmente porque
passar o papel higiênico uma vez só na região não limpa, né, o excesso de fezes que ficou ali depois da evacuação. O paciente acaba tendo que passar papel várias vezes para se limpar e, na grande maioria das vezes, mesmo passando papel várias vezes, ele não se sente limpo, né, e aí fica aquele acúmulo de fezes ali durante um bom tempo até ele conseguir tomar banho. Isso acaba causando dermatite, é causa de coceira importante, né? Nas às vezes mulheres fissura. acaba trazendo risco de maiores infecções, né, na área vaginal. Com certeza, aí vem as vulvaginites acompanhadas, né, infecção urinária, né? Então a melhor forma é lavar, né? Não foi possível, não tem a duchinha higiênica disponível naquele momento, ou um bidê, ou um chuveiro, lencinho umedecido. Lencinho umedecido é o segundo. Quer dizer, o papel é o último recurso, né? Que é o que hoje a gente coloca como primeiro, seria o último recurso a ser usado. Né? Exatamente. E uma coisa interessante que você falou no começo da nossa conversa é que as mulheres na menopausa, elas têm uma grande, né, um potencial para ter essas doenças. E aí, por qual motivo? É só por conta do colágeno? A parte hormonal também interfere? Você indica, como você falou, você citou alguma questão da parte hormonal, seria interessante fazer um tratamento para que isso, a reposição hormonal você aprova? Como que você enfrenta isso com os seus pacientes? A reposição hormonal, acho que ela veio só para acrescentar, né? Com certeza, sim. As mulheres da menopausa, você percebe uma melhora absurda, assim, dos sintomas da menopausa, da qualidade de vida das mulheres que têm a possibilidade de fazer a terapia de reposição hormonal. Nem todas têm essa possibilidade, né? Mas as que têm, sem sombra de dúvida, melhora muito, né? E quando a gente fala de pele, né, a gente está falando de colágeno, a gente está falando de pele, mas a gente está falando de osso, estamos falando de músculo, de ligamento, né? Com certeza, elas têm um alívio importante dos sintomas hemorroidários quando elas fazem terapia de reposição hormonal. Tá? Então, sim, isso pode ser usado como um apoio no tratamento da doença hemorroidária. Tá? A terapia de reposição, pode sim. Nessas mulheres, né? Nessas mulheres, com certeza. E elas ajudam por quê? Por conta do colágeno? Elas não voltam a produzir, né? Não, na verdade, aí a gente está falando do papel do estrogênio. Estrogênio, né? legal. Fundamental. Legal. O estrogênio, ele vai estimular a produção do colágeno, ele vai minimizar a destruição do colágeno, ele vai fortalecer aquela região ali aquela pele que está mais fina por causa da ausência do colágeno, vai aumentar a espessura dessa pele, vai ter papel aí na manutenção da pressão do canal anal, da sustentação dos coxins, dos vasos hemorroidários, né? Então, aí a gente está falando de hormônio com certeza. Né? O papel é todo do colágeno, mas a gente está perdendo colágeno na menopausa por causa da falta do hormônio. Exatamente. Então, quando a gente suplementa o hormônio, a gente ganha o colágeno de novo ou deixa de perder, né? Com certeza. Ou deixa de perder, exatamente. E tem uma dúvida que eu tenho, doutora, assim, existe tumores só na região anal? Sim. Né? Qual que é o principal sintoma do paciente que está com um quadro inicial de um câncer anorretal aí? Sangramento e dor. Né? Sangramento e dor. Por isso que a gente fala que é tão importante procurar auxílio médico quando você começa a ter sangramento anal, né? Porque muitos pacientes passam despercebidos por esse sintoma de sangramento, né? E a gente sabe que pode ser só uma hemorroida ou uma fissura, mas pode ser algo mais grave, sim, né? E os tumores de reto baixo, os tumores de canal anal, eles sangram e causam desconforto, né? Esse são o principal sintoma. E muitas vezes até ter a mudança do hábito intestinal, o tumor está muito avançado, né? Então, Exato. Muitas vezes o sintoma, quando o paciente começa a perceber que ele muda o hábito intestinal, muitas vezes ele já teve um sangramento prévio, já teve alguma coisa que era um sinal de alerta que passou desapercebido, né? Com certeza. E falando de tumores intestinais, a gente pode ter diarreia associado, né, ao câncer coloretal, a gente pode ter sangramento, pode ter constipação, né? Às vezes o paciente perde muito peso, às vezes ele não perde peso, por isso que é importante não ignorar os sintomas, com certeza. E basicamente os tumores retais, eles requerem algum tratamento cirúrgico, né? Sim. A grande parte das vezes. Sim, sim. Tratamento cirúrgico associado à radioterapia e quimioterapia, né? A depender do estágio da doença, com certeza. Então, quer dizer, pra você ver a importância para a gente dar, né?
qualquer sangramento, qualquer alteração do hábito intestinal, mudou alguma coisa, começou a ter prurido, começou a incomodar, procura um médico especialista. Procura um médico. Né? E a gente vê que hoje é muito difícil, as pessoas acabam indo procurar auxílio por vergonha na internet, vai falar com um amigo, né? Tem coragem, às vezes, de falar assim, eu falei com um farmacêutico lá, baixinho, mas não tem coragem de ir no médico e falar, doutor, tá sangrando, ou tô sentindo um carocinho, tá coçando. E às vezes até por ser uma região pouco falada, né, pelas questões, a pessoa às vezes esconde isso até dela mesma, né? Às vezes ela não coloca para fora. E aí quando já vai... Exatamente, é um tabu. É um né? tabu. Quando você vai falar há anos, né? É um tabu. É uma coisa que, né? Tanto que hoje, se a gente for ver até na formação médica, poucos médicos, né? Acabam fazendo a formação de cirurgia e vai para essa área tão específica. São muito poucos que tem. Né? Você vê que quantos colegas eu vi na minha formação e a doutora é a primeira que eu vi que foi direto para essa área. O que eu vi muito na formação é colegas que fizeram cirurgia do aparelho digestivo e também atuavam nessa área, mas não era o forte. Eu faço também, mas não era só especialista nessa área, né? E a gente precisa, porque, querendo ou não, é uma área muito importante do nosso corpo. Demais, demais. E pode trazer repercussões ruins, né? Com certeza. As parasitoses também trazem prurido, né? Muito. Chega a ser um diagnóstico diferencial na hora de... No nosso meio não é tão comum, né? Mas sim, a gente tem regiões do Brasil que prevalecem as parasitoses, né? O famoso oxiúros. Né? E tantas outras aí pode causar prurido anal, com certeza. E às vezes o diagnóstico é simples, viu? Às vezes com uma fitinha você consegue fazer o diagnóstico, às vezes você consegue ver o bichinho ali, né? Na região perianal, nas crianças muito principalmente, comum, né? Muito comum, né? Sim, bem lembrado, as parasitoses. Você vê quanta coisa a gente tem para falar de um órgão, né, que aparentemente a gente fala que é pequeno, né? A gente esquece. A gente esquece dele, né? Porque tá escondidinho. A gente acha que ele só presta para uma coisa. Só presta uma coisa, mas não. Né? Tem saúde envolvida ali, tem que tomar cuidado. Né? O organismo inteiro, né? E principalmente os homens, que tem tabu demais, né? O homem tem muito do machismo, né? A gente vê... porque não vou deixar ninguém ver, não vou deixar ninguém colocar a mão. E às vezes vai escondendo alguma coisa ali, depois quando tem que intervir, a coisa fica pior. Né? Exatamente. Você acaba vendo isso no dia a dia também? Os homens correm mais? Muito. E quando chega já é a coisa pior. Muito. Né? Eu costumo dizer que os homens são mais difíceis como pacientes, né? Sim, sempre. Para doença do ânus, então, são bem mais difíceis mesmo. Normalmente eles vêm trazidos pelas mulheres, pelas mães. Já está num estágio bem avançado. Exatamente. E isso se mistura com discriminação também, né? E vários tabus. Acreditar que doença anal tem relação com ser homossexual, isso é muito complicado. Não é verdade, né? Não é verdade. Tem muitos homens que sofrem de constipação intestinal, que sofrem de doença hemorroidária, sofrem calados exatamente por vergonha de contar, de procurar o médico. E quando chegam a procurar, às vezes já está no estágio muito avançado e não se beneficiam mais dos tratamentos minimamente invasivos que a gente tem hoje no mercado para oferecer, né? Sim. Isso é muito ruim. Uma coisa que eu vi recentemente, que até criança pode ter doença hemorroidária. Sim. Uma coisa que me espantou, porque eu achei que era uma coisa que a gente só ia ver numa idade mais avançada, né? Sim. Mas criança também tem, né? Tem. Criança também tem. Porque, às vezes, a criança esquece de tomar água, né? Ela brinca, se distrai com inúmeras coisas, não toma água direito, às vezes não gosta de fruta porque não foi ensinada a gostar ou porque realmente está naquela fase ainda que não conseguiu desenvolver o gosto por fruta, legume e verdura, né? E acaba sendo mais constipado, e sim, as crianças podem desenvolver doença hemorroidária. Não são casos tão graves, né? Costumam ser casos mais iniciais, mas é bem comum, sim. Interessantíssimo. Quanta coisa a gente aprender num espaço Quanto conteúdo, tempo. Né? Muito legal. Muito bom. Poxa, doutor, foi muito bacana o nosso bate-papo. Fico feliz aqui de você ter vindo trazer, porque toda vez que vem algum colega, a gente aprende junto. Com certeza. Né? Então, fiquei muito feliz com a sua presença. Foi muito bacana você ter vindo aqui. Queria agradecer de você dispor do seu tempo, de vir até aqui e poder contar um pouquinho pra gente da sua experiência, né? Falar com o pessoal que está em casa, se você tem dúvida, né, de doenças orificiais, quer saber mais sobre esse tema, manda aqui nos comentários a sua dúvida, tá? Que a gente encaminha para a doutora, ela responde e não fica aguardando, não acha que é vergonha, que é tabu, que não posso falar, que a gente tem que falar, né? Saúde a gente tem que falar de uma maneira aberta. Com certeza. Tá?
Começa a seguir a doutora. Você tem Instagram, doutora? Tenho sim, doutora Vitória Marra. Doutora Vitória Marra. Clica aí, começa a seguir ela no Instagram para você saber mais sobre as doenças orificiais e como você pode melhorar a sua saúde. Começa a seguir a gente aí, @doutor.danielbratan, André Ribeiro Bratan. E o nosso podcast, @Bratancast, começa a seguir aí. E não esquece, gostou desse vídeo? Tem um amigo seu que tá com problema lá no furicozinho? Manda esse vídeo para ele, clica no aviãozinho, manda para ele e fala, para de ter vergonha, vai procurar a doutora Vitória e vai se tratar, porque problema não tratado vira doença grave. Certo? É isso. Pessoal, muito obrigada. Eu amei a experiência. Obrigada mesmo. Eu que fico feliz. Estou à disposição. Obrigada, obrigado. Vitória. Obrigada. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Um beijo.